Neste vídeo, vamos revelar histórias reais de pessoas extremamente ricas que ignoraram avisos claros da natureza e pagaram o preço mais alto. Cada caso mostra como arrogância, excesso de confiança ou imprudência podem transformar um encontro com animais selvagens em uma tragédia irreversível. Número 1. O investidor que entrou no território de um leão. Era 2015, no dia 12 de maio, e o mato sul-africano permanecia silencioso sob um céu completamente sem lua, quando Milan Vorex saiu cambaleando do lodge principal da propriedade privada, Thornfeld. Seus sapatos sociais rangiam sobre o cascalho enquanto ele caminhava em direção à cerca do perímetro. Milan era um executivo de logística de mineração de 52 anos, vindo de Joanesburgo. 6 meses antes, ele havia adquirido uma participação fracionada em uma luxuosa propriedade de safari próxima a Hudro. A propriedade oferecia passeios guiados para observar animais, um spa completo e várias áreas cercadas onde animais eram reabilitados ou mantidos em semi-cativeiro antes de eventual reintrodução na natureza. Mais recentemente, Milan havia feito uma oferta privada de pagamento adicional bastante generosa para ter acesso mais próximo a áreas restritas de vida selvagem. O proprietário aceitou a proposta, apesar das objeções internas da equipe. Durante suas 3 visitas anteriores, Milan reclamou repetidamente das restrições de acesso a determinadas áreas, questionou a competência dos guias e, em uma ocasião, tentou subornar um guarda florestal para levá-lo fora da trilha durante um safari a pé. Cuidadores e consultores de fauna haviam alertado a administração de que permitir qualquer proximidade dele com predadores em recintos seria extremamente perigoso. Ainda assim, o dono da propriedade ignorou os avisos após receber a oferta financeira. O gerente da propriedade chegou a registrar em observações privadas que Milan confundia sua participação como investidor com autoridade operacional sobre o local. Naquela noite específica, Milan havia consumido pelo menos 6 doses de uísque no bar do lodge após um jantar de negócios. Sua voz ficava cada vez mais alta, enquanto ele entretinha outros hóspedes com histórias sobre aquisições corporativas e disputas empresariais agressivas. Por volta das 10h40 da noite, Milan saiu do lodge pela porta dos fundos da varanda. Câmeras de baixa luminosidade registraram o momento em que ele parou para acender um cigarro antes de caminhar com passos decididos, porém instáveis, em direção à área do cercado oriental. A política da propriedade exigia claramente que todos os hóspedes fossem acompanhados por segurança armada após o pôr do sol. A regra estava impressa em cartões plastificados em todos os quartos e também era explicada verbalmente no check-in. Porém, naquela mesma semana, essa política havia sido flexibilizada especificamente para Milan após o proprietário garantir aos funcionários que o acesso especial concedido ao investidor seria controlado. O local abrigava diversos animais perigosos e movimentos noturnos naturalmente atraíam predadores ativos durante essas horas. Leões africanos possuem força de mordida superior a quase 300 quilos de pressão, concentrada nos dentes caninos, que podem medir cerca de 7 centímetros de comprimento. Machos adultos geralmente pesam entre 180 e 250 quilogramas, com altura aproximada de 1,20 m nos ombros e comprimento total superior a quase 3 metros do focinho até a ponta da cauda. Mesmo criados em semi-cativeiro, esses animais mantêm seus instintos predatórios praticamente intactos. Seus circuitos neurológicos para perseguir, emboscar e matar permanecem ativos, mesmo após contato humano desde jovens. O cercado oriental abrigava Tau, um leão macho de 7 anos que havia nascido em um centro de reprodução e sido transferido para Thornfeld aos 2 anos de idade. Embora os funcionários trabalhassem regularmente com ele para cuidados veterinários, o animal não era domesticado.
Seu recinto possuía portões duplos justamente por causa de suas reações imprevisíveis à presença humana. Manipuladores haviam documentado especificamente que tal não era adequado para qualquer interação com visitantes. Essa recomendação, porém, foi ignorada durante discussões internas relacionadas ao pedido especial de Milan. Milan se aproximou da cerca externa, onde tal podia ser visto sob a luz fraca da noite. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele examinou o cadeado do portão principal antes de caminhar ao longo da cerca até uma entrada secundária usada pelos tratadores durante a alimentação. Esse portão utilizava um trinco deslizante em vez de cadeado e podia ser aberto pelo lado de fora. Um problema de manutenção já havia sido identificado anteriormente, mas o reparo havia sido adiado enquanto a administração concentrava sua atenção em atender às exigências de acesso especial de Milan. Milan abriu o trinco. Ele entrou pelo portão secundário e o deixou parcialmente aberto atrás de si. Tal, que estava deitado próximo a um bebedouro a cerca de 12 metros de distância, levantou-se imediatamente. A postura do leão mudou na mesma hora. Ombros baixos, cabeça estendida para frente e cauda completamente imóvel. Para especialistas, eram sinais clássicos de foco predatório, não de curiosidade. Milan deu alguns passos para dentro do recinto. Em seguida, agachou-se e estendeu a mão direita em direção ao leão que se aproximava. Para alguém embriagado, o gesto podia parecer amigável, mas para um predador, aquilo imitava perfeitamente a postura vulnerável de uma presa. Tao percorreu a distância em 4 passos calculados. Quando estava a cerca de 2 metros de Milan, acelerou. As câmeras registraram o momento exato do primeiro contato. As mandíbulas do leão se abriram e fecharam diretamente sobre a garganta de Milan em um único movimento preciso. A força do impacto o derrubou para trás. Suas mãos subiram instintivamente para tentar afastar o animal, mas a mordida era absoluta. Em seguida, Tao exibiu um comportamento típico pós-caça. Ele começou a arrastar o corpo de Milan para longe do portão de entrada. O leão puxava o corpo para trás enquanto mantinha a mordida no pescoço, deixando um rastro contínuo de sangue na terra. As pernas de Milan ainda se moviam reflexivamente, e seus sapatos riscavam linhas paralelas no chão. O rompimento das principais artérias do pescoço teria causado perda de consciência em questão de segundos. O arrasto continuou por cerca de 9 metros, até que Tao parou próximo a um conjunto de rochas. Seguranças que monitoravam as câmeras perceberam a invasão e imediatamente acionaram resposta armada. 2 guardas que já estavam patrulhando o perímetro chegaram ao cercado em aproximadamente 40 segundos. Um deles disparou um tiro de advertência para o alto. Tao não soltou. O segundo guarda disparou então um tiro no chão próximo ao leão para assustá-lo. Só então Tao soltou a garganta de Milan e recuou cerca de 4,5 metros, observando os guardas com as orelhas achatadas. O corpo de Milan permaneceu imóvel. Sua cabeça estava em um ângulo impossível e suas roupas estavam completamente encharcadas de sangue. Paramédicos que permaneciam de plantão na propriedade chegaram ao local em menos de 3 minutos. Eles não encontraram pulso e observaram destruição maciça de tecidos na parte frontal do pescoço. Um helicóptero médico enviado de Rhodes chegou em 18 minutos, mas as tentativas de reanimação já haviam sido interrompidas minutos antes. Milan foi declarado morto. Seu funeral ocorreu em Joanesburgo 6 dias depois, com a presença principalmente de colegas de negócios e parentes distantes. Tao permaneceu na propriedade, colocado sob contenção ainda mais rigorosa e monitoramento comportamental. E enquanto um leão encerrou a história de Milan na África, outro homem em outro continente acreditaria que poderia se aproximar de um alce furioso oferecendo pedaços de fruta. Número 2. O milionário que tentou alimentar um alce selvagem. Era 2016, no dia 3 de outubro.
O sol da manhã mal havia ultrapassado os picos montanhosos acima de Aspen, quando Rhett Caldera saiu para a varanda de sua casa, segurando uma xícara de café. Foi então que ele avistou novamente o enorme alce macho que vinha aparecendo na região. O que começou como uma simples observação, terminaria com vizinhos assistindo horrorizados, enquanto a violência da natureza se desenrolava em um tranquilo bairro residencial do Colorado. Rhett Caldera tinha 41 anos e era gestor de um fundo de investimento em Denver. Entre colegas do setor financeiro, era conhecido por sua abordagem extremamente calculada ao administrar fundos de pensão municipais, estratégia que ao longo de 15 anos havia lhe proporcionado enorme riqueza. Sua reputação no mercado era baseada em decisões confiantes e riscos bem calculados. Essas mesmas características, porém, se traduziram de forma perigosa em suas ambições pessoais recentes. 6 meses antes, Rhett havia comprado uma propriedade sazonal nos arredores de Aspen. Segundo colegas, a compra não vinha de um amor genuíno pela vida ao ar livre, mas de um desejo de projetar a imagem de um homem aventureiro para clientes de altíssimo patrimônio que valorizavam a autenticidade. Vizinhos contariam mais tarde que Rhett parecia obcecado em parecer conectado com a natureza. Ele frequentemente ignorava orientações locais sobre manter distância da fauna selvagem, considerando tais avisos exagerados. Sua empregada doméstica mencionou que ele vinha registrando encontros com animais para postar em redes sociais. Naquela manhã, Rhett enviou uma mensagem a um amigo dizendo que pretendia gravar imagens mais próximas do alce que vinha observando da varanda. Ele pegou seu celular e um recipiente plástico com fatias de maçã, pretendendo usar a fruta como isca, mesmo existindo regras claras da comunidade proibindo alimentar animais selvagens. Alces machos podem pesar até cerca de 680 quilogramas e atingir mais de 2 metros de altura nos ombros. Seus chifres podem ultrapassar quase 2 metros de largura e funcionam tanto como armas quanto como arietes. Durante o período de acasalamento no outono, os níveis de testosterona aumentam drasticamente, tornando esses animais extremamente agressivos contra qualquer ameaça percebida. Diferente de ursos ou pumas, que normalmente evitam contato humano, alces são responsáveis por mais ferimentos relacionados à fauna no Colorado do que todas as outras espécies combinadas. Sua principal estratégia defensiva envolve investir e pisotear o alvo com os cascos dianteiros, capazes de gerar impactos esmagadores. Naquela manhã, vários moradores da área já haviam relatado a presença de um grande alce próximo a garagens e depósitos de lixo. 2 dias antes, autoridades ambientais haviam distribuído avisos no bairro, alertando explicitamente para não se aproximar de alces durante o período de acasalamento. Os folhetos recomendavam manter pelo menos 45 metros de distância e incluíam fotos de ferimentos graves causados por ataques. Mesmo assim, Rhett caminhou em direção ao animal com o celular em uma mão e o recipiente de maçãs na outra. Testemunhas que estavam em casas próximas relataram que o alce inicialmente permaneceu parado perto da entrada da garagem de Rhett. Mas quando ele se aproximou a menos de cerca de 4,5 metros, o animal abaixou as orelhas contra o crânio. Era um sinal clássico de agressão iminente. O ataque aconteceu imediatamente. O alce avançou em 2 passos poderosos. Rhett tentou recuar, mas seus sapatos escorregaram no cascalho solto. O impacto do animal contra seu torso foi comparado ao choque de um carro pequeno. Seu corpo foi lançado violentamente contra a lateral de seu Range Rover estacionado. O impacto produziu um estrondo metálico audível do outro lado da rua. O alce continuou avançando. Rhett caiu no chão e o animal o atingiu com os cascos dianteiros antes de girar e golpeá-lo novamente com as patas traseiras. Ele tentou rastejar para longe durante uma breve pausa, mas o alce voltou a pisoteá-lo repetidamente. Sangue começou a se espalhar pelo cascalho claro de sua entrada.
O ataque inteiro durou cerca de 40 segundos. Quando finalmente se afastou, o alce caminhou em direção às árvores próximas, deixando Hatch imóvel na entrada da própria casa. Paramédicos chegaram minutos depois. Hatch foi declarado morto às 9h47 da manhã. O laudo médico registrou traumatismo craniano massivo, esmagamento da caixa torácica e lesões graves na coluna vertebral. Mais tarde, naquele dia, agentes ambientais localizaram o alce na floresta próxima e o tranquilizaram. O animal, saudável e sem sinais de doença, foi transferido para outra região. Apesar de protestos da família pedindo que fosse sacrificado, as autoridades decidiram poupá-lo. A casa de Hatch foi vendida discretamente cerca de 1 ano depois. A entrada da garagem foi completamente refeita para apagar qualquer vestígio do ataque. Número 3. O milionário que tentou separar chimpanzés em briga. Era 2017, no dia 21 de agosto. O sol do fim da tarde projetava sombras longas sobre um vinhedo privado nos arredores do Vale de Napa. Atrás da residência principal da propriedade, Darien Kestrel mantinha 2 chimpanzés machos adultos dentro de um recinto construído sob medida. Darien tinha 46 anos e era um investidor de capital de risco de São Francisco, conhecido no setor de tecnologia por sua estratégia agressiva de investimentos e por seu gosto por escolhas pouco convencionais. Sua propriedade de aproximadamente 16 hectares não era famosa apenas pelas premiadas videiras de Cabernet Sauvignon. Ela também abrigava uma pequena coleção de animais exóticos, incluindo 2 chimpanzés chamados Titan e Brutus, adquiridos 3 anos antes de um criador privado no estado de Nevada por meio de um acordo intermediado por terceiros, que mais tarde levantaria questionamentos regulatórios. Segundo colegas, Darien pagou quase $70 mil pelo par de animais. Ele afirmava orgulhosamente que os mantinha em uma instalação de última geração, com áreas internas e externas amplas. Para seus amigos, os chimpanzés representavam poder, ousadia e individualidade. Para os funcionários da propriedade, porém, eles representavam um risco crescente. Darien empregava um tratador em tempo integral chamado Benny Live. Benny vinha registrando repetidamente preocupações sobre o comportamento cada vez mais agressivo dos animais. Registros obtidos posteriormente pelas autoridades mostraram pelo menos 6 relatórios de incidentes apresentados nos meses que antecederam o ataque. Esses relatórios mencionavam demonstrações territoriais, a agressividade durante a alimentação e crescente tensão entre os 2 machos. Darien descartou todos esses alertas. Ele insistia que Benny estava sendo excessivamente cauteloso e afirmava que possuía uma ligação especial com os animais, algo que, segundo ele, ultrapassava a relação comum entre dono e animal. O que Darien não compreendia era a verdadeira natureza dos animais que mantinha. Chimpanzés machos adultos podem pesar entre 40 e 60 quilogramas, embora alguns indivíduos em cativeiro possam atingir valores maiores. Mais importante do que o peso é a composição muscular extremamente densa. Esses primatas podem gerar níveis de força muito superiores aos de um ser humano de tamanho semelhante. Seus braços, adaptados para escalada e combate territorial, podem exercer força suficiente para quebrar ossos. Seus dentes caninos podem ultrapassar 3 centímetros de comprimento e suas mandíbulas são capazes de causar ferimentos devastadores por rasgo. O ponto mais crítico é que chimpanzés simplesmente não podem ser domesticados. Mesmo aqueles criados desde filhotes mantêm instintos selvagens e podem se tornar extremamente violentos, especialmente machos competindo por dominância. Naquela tarde, Benny percebeu que a tensão entre Titan e Brutus havia aumentado durante a alimentação. Os 2 chimpanzés, ambos com cerca de 10 anos de idade e entrando em plena maturidade física, vinham exibindo sinais claros de disputa hierárquica havia semanas. Vocalizações agressivas, investidas e exibições de força.
Por volta das 4h30 da tarde, a situação evoluiu para uma briga física. Os dois animais gritavam e se agarravam perto da área externa do recinto. Darien estava em seu escritório analisando documentos quando Benny ligou para informá-lo da situação. Benny sugeriu tentar separar os animais usando barreiras e observação segura do lado de fora. Darien ignorou completamente o conselho. Ele pegou seu carrinho elétrico de golfe e dirigiu até o recinto. Segundo Benny, Darien acreditava que sua presença seria suficiente para acalmar os animais, algo que ele alegava já ter acontecido antes. Benny, que observava a situação do lado de fora da cerca do recinto, insistiu fortemente para que Darien não entrasse. Darien apenas acenou com a mão em sinal de desprezo. Ele pegou a chave da entrada de serviço na estação do tratador e abriu o portão. O ataque começou em segundos. Assim que Darien entrou, Titan, o maior dos dois chimpanzés, redirecionou imediatamente sua agressão. Em vez de continuar lutando contra Brutus, ele focou sua atenção no humano que acabara de invadir o espaço durante um momento de excitação extrema. Chimpanzés em conflito já estão biologicamente preparados para a violência. A aparição repentina de um terceiro indivíduo pode desencadear uma reação explosiva. Titan avançou com velocidade assustadora. Ele atravessou aproximadamente 4,5 metros antes que Darien tivesse tempo de reagir. A primeira mordida atingiu o antebraço direito de Darien, que ele levantou instintivamente para se defender. A força da mordida quebrou imediatamente o rádio e a una. Os caninos de Titan perfuraram profundamente até alcançar o osso. Darien gritou e tentou puxar o braço, mas a força do chimpanzé era esmagadora. Usando seus braços poderosos, Titan puxou Darien para frente e o derrubou de joelhos. Em seguida, o chimpanzé subiu sobre o torso do homem. Essa posição dava ao animal uma vantagem devastadora. As mãos de Titan seguravam os ombros de Darien, enquanto seus pés pressionavam o peito dele. Então, a mandíbula do chimpanzé se abriu novamente. Desta vez, ele mordeu o lado esquerdo do rosto de Darien, logo abaixo da maçã do rosto. O ataque se tornou caótico. Titan mordeu e rasgou repetidamente. Com um movimento violento da cabeça, ele arrancou um grande pedaço de tecido que incluía parte da bochecha e da mandíbula inferior. Os dentes e o osso ficaram expostos. Os gritos de Darien rapidamente se transformaram em sons abafados e gorgolejantes, enquanto sangue enchia sua boca e garganta. Ele caiu para trás sobre o concreto, tentando empurrar o animal com as mãos. Mas Titan era muito mais forte. O chimpanzé então mudou de posição. Ele desceu pelo corpo de Darien com intenção clara. Especialistas explicariam depois que esse comportamento é comum em ataques de chimpanzés. Eles frequentemente atacam áreas associadas à dominância e reprodução. Titan mordeu violentamente a região da virilha de Darien, rasgando roupas e tecido humano com várias mordidas poderosas. Os ferimentos resultaram em danos catastróficos, compatíveis com ruptura da artéria femoral e destruição genital. A equipe médica tentou conter as hemorragias e preparar uma intervenção nas vias respiratórias. No entanto, os danos faciais eram tão severos que a intubação se tornou quase impossível. Apesar das tentativas intensivas de estabilização, Darien entrou em parada cardíaca durante o transporte para o hospital. Ele foi declarado morto às 5h43 da tarde. Autoridades chegaram à propriedade poucas horas depois, acompanhadas por controle animal e representantes regulatórios. Titan foi sedado e sacrificado na manhã seguinte. Brutus foi confiscado e transferido para um santuário especializado em primatas traumatizados. Meses depois, devido a problemas comportamentais graves, ele também acabou sendo sacrificado. Essas histórias mostram uma lição simples, mas poderosa. Quando se trata da natureza selvagem, respeito e distância não são sinais de fraqueza.
são as únicas coisas que mantêm alguém vivo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal.